falar sobre essa questão. E eu me lembrei do Mário Quintana, ele tem um livro infantil também que eu li, maravilhoso. Eu estava tentando achar ele para trazer, para mostrar para vocês aí também, mas não consegui achar. O livro chama Pé de Pilão. É engraçado porque ele faz umas rimas parelhas, né? Ele fala João, cara de melão, Manuela, cara de panela. Ele vai brincando com essa questão, né? E até então é uma coisa muito cotidiana das crianças, elas brincam muito assim, né? Entendeu? Então esse livro Pé de Pilão do Mário Quintana, eu indico também, é um livro maravilhoso. E tem um pouco a ver com a sua literatura, né? A sua literatura não é tão parelha, rimas parelhas, mas tem um pouco disso também, né? Nossa, eu gosto muito de tirar o sorriso da criança, de ver ela rindo, brincando, sabe? Então, eu acho que a minha literatura, pelo menos nesse momento, ela teve esse papel de fazer a criança rir bastante, sabe? Então, olha esse Maritaca. Maritaca grita, grita. O que será que ela diz? Seu grito é de alegria, será que ela está feliz? Vê a vida como se fosse um grande caqui dourado, pensando assim, bateu o bico no vidro do supermercado. Ora essa, o que será que o supermercado fazia dentro da floresta? Que voo azarado? Ou será que era a floresta dentro do supermercado? Então, por aí vai. Secada. Que legal. Muito legal mesmo. Então é uma obra bem bacana, né, Tereza? E cada hora você traz um tema diferente, né? E esse é o que a gente estava falando, né, do Krenak, mais recente, né? E aqui eu quero abrir uma aspas para fazer um elogio aqui, né, à ilustradora, né? A Caroline Latore, né? Depois se ela for assistir, um beijo para você e parabéns, né? Ficou lindíssimo, né, a ilustração. Ela esteve aqui, né, Tereza, na sua casa, né? A gente tive o prazer de conhecê-la também. E ela fez um trabalho maravilhoso aqui, né, nessa parte de ilustração do livro, né? Conseguiu captar muito bem a história, né, Ah, Tereza? sim. Eu acho que a É ilustração que eu lindíssimo, achei um mais trabalho bonita. realmente muito minucioso, né? Ela tá de parabéns, né? Aqui ela falou do Rio, né? O Rio É, que foi vitimado, né? Pela questão ecológica lá da e aí, Vale. você pode falar um pouquinho pra gente, Tereza, como surgiu a ideia desse livro especificamente? Posso. Nós estávamos na pandemia, no início dela, e isso foi uma comoção, né? Geral. As pessoas ficaram impedidas de se abraçar, e foi muito triste. Os pais ficaram, muitos pais, né, que foi o meu caso, meus filhos ficaram, eles trabalhavam em outras cidades e a gente não pôde mais se ver, né? Pelo menos no início foi assim, né? Foi aquela comoção muito forte. E aí, entristecida demais, angustiada, esse texto chegou para mim. Chegou também porque eu comecei a assistir as lives do Ailton Krenak e tive acesso ao livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E desse texto e da fala desse pensador, ele é um ambientalista também, né? Além de ser indígena, ele pensa, né, o nosso momento, ele reflete sobre ele. As ideias dele são incríveis, incríveis mesmo. E aí, a partir disso, foi que eu fiz esse texto, que está no livro. E fala de um garotinho, um índiozinho, um curumim, que ele gosta muito de abraçar. E toda vez que ele abraça, os bracinhos dele crescem um pouquinho mais. E ele se retrai no primeiro momento, assim que se dá conta disso, mas depois ele descobre que o mundo está sofrendo e ele quer transformar o mundo na oca mundo. E aí ele vai abraçando, vai abraçando, vai abraçando, e toda a história se passa então falando disso. Ele vai para a África, conhece as mulheres sábias e fala dos ungüentos, da cura, fala desse momento novo, né, desse renascimento que já está em andamento, dessa regeneração da humanidade. Né? Então foi fantástico escrever isso. Eu tive contato com uma ilustradora colombiana de Bogotá, que imediatamente casou com a proposta do livro.
e fez belamente cada ilustração. Eu achei tão fantástico o trabalho dela que eu convidei ela para vir para cá. Ela ficou um mês com a gente, conhecendo aqui a minha região também, né? Eu moro em Tremembé, Taubaté, bem aqui Vale do Paraíba. Apresentei meus amigos para ela, o que me orgulhou muito. Ela conheceu todos os meus amigos, andou por aqui e teve uma experiência aqui com a gente muito, muito, muito enriquecedora. E eu me apaixonei muito pelo trabalho dela. Eu achei fantástico quando ela fez aqui. É realmente incrível, né? Foi. Eu acho que você tem uma característica muito bacana, Teresa, que você lida muito bem com essa ideia do intercâmbio, né? De trazer novos artistas, não só aqui do Brasil, da América Latina, né? E para a gente conhecer culturas diferentes, né? Então, isso possibilita um enriquecimento da nossa arte, da nossa cultura, da nossa literatura, né? Quando você propõe, né? Quando você abre a sua casa para a gente poder vir aqui trocar ideia, conversar sobre literatura, sobre coisas do cotidiano, né? Até um tempo atrás a Teresa ela fazia muitos saraus sarau, né? Aqui na sua casa, e a gente vinha aqui e cada vez que eu vinha tinha artistas diferentes que eu nunca tinha visto até então, e a gente criava um intercâmbio. Eu acho isso tão bonito assim, né? Então, Nossa, a muito gente legal. tem que fazer novamente, né? Claro, eu acho Era fundamental, né? muito Principalmente bom, agora, né? muito bom. Nesse momento. Retomar, né? Essa coisa do debate, a gente começar. Inclusive, dicas de leitura é exatamente um pouco nesse sentido, a gente retomar, sabe? A gente falar de outros autores, mostrar outros autores que estão aí também, né? Eu sempre falo da questão do Cassiano Ricardo. A gente está aqui em Tremembé, mais pertinho de Taubaté, né? Então a gente vai lembrar da figura do Monteiro Lobato, por exemplo, né? São figuras importantíssimas, né, na nossa literatura, mas a gente tem que falar também das novas gerações, né, dos escritores contemporâneos, né, que estão aí escrevendo, fazendo um trabalho literário maravilhoso, né? E é preciso chegar, né, as pessoas conhecerem esses autores também, né? Acho que é muito legal. E esse livro, ele é de uma beleza assim, incrível em todos os aspectos, tanto na parte do texto, né, o que você traz, essa questão da natureza, né, a ilustração do livro. O livro foi muito bem cuidado, né, muito bem pensado, né, num Sim. momento extremamente difícil, né, então... Ela diagramou o livro também, além de ter ilustrado. É, E eu achei importante essa conexão com a Colômbia, porque a América espanhola e a América portuguesa precisam se encontrar, não é mesmo? A gente precisa se perceber irmão, né, de uma mesma realidade. A nossa latinidade, ela precisa ser revista, dialogada, conversada, sabe? Nós somos latinos, somos herdeiros de uma origem, né, de uma ancestralidade comum, né? A nossa história é muito parecida, muito parecida. E nós precisamos nos fortalecer em relação claro. a isso. Saber que existem talentos na América Espanhola, talentos aqui também, no Brasil, que precisam se conhecer, conversar e se sentir irmãos, né? Para poder se fortalecer. Né? A divisão não interessa pra gente, Não, né? Nós precisamos aprender o idioma espanhol, precisamos conversar, eles precisam saber do idioma nosso também, e a gente trocar, fazer muita troca e se fortalecer. E foi nesse sentido também que eu busquei uma ilustradora colombiana. Excelente, um ser humano de uma preciosidade sem palavras mesmo. Maravilha. E aí, para a gente encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, né, eu vou finalizar com uma outra vertente da Teresa, que é a Teresa poeta, né? E é muito interessante porque ela tem um aval de nada mais, nada menos, né, de um grande, né, jornalista, um grande poeta, um grande vanguardista, né, que é o Dailor Varela, né? E foi ele que disse a primeira vez, né, Taubaté e a cidade do Vale do Paraíba e o Brasil tem que conhecer a poeta Teresa Cristina Bendim, né? E aí você lançou esse livro de poema, né, que é o primeiro, né, que você estava comentando, né? E a Teresa tem um poema dela no meu livro que eu gosto muito, e eu meio que peguei emprestado, né? E depois que eu falei com ela, né, que
Eu acho é bem É uma incisivo, tira. né? Bem curtinho, né? Mas fala, quero morrer de ser poeta numa manhã de mim, né? Olha que profundidade. É isso, né? Quero morrer de ser poeta numa manhã de mim, né? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, olha que coisa bonita, né? Interessante, né? Profunda, né? Em poucos versos ali, né? Então esse é um pouquinho da literatura da Teresa, da poesia. Ela fez um poema agora recente que você colocou no Face, né? Eu não sei se dá pra você consegue pegar ele, acho que não, aquele que fala do biscoito King Cracker, né? É lindíssimo também, que traz essa questão social da Teresa, né? Ela colocou, acho que antes de ontem no Facebook, né? E eu fiz a leitura e ela traz uma visão, um olhar, né, sobre a sociedade assim, muito, muito interessante, sobre essa questão social do Brasil hoje gritante, né? A gente sai por aí e a gente vê pessoas pelas ruas, né? Gente pedindo, gente passando fome, né? Uma realidade muito, muito triste, né? E a Teresa consegue captar isso de uma maneira muito, muito bonita, assim, transformar tudo isso numa poesia, né? E fazer com que a gente possa ter uma reflexão também. Acho que a poesia ela tem essa função mesmo, trazer a reflexão, né? Entendeu? O aprofundamento, né? E acho que a sua literatura é isso, né? Você é uma observadora, né, do mundo, né? Você além de estar no mundo, você na verdade eu acho que é o Jack Kerouac, só que sem mochila nas costas, né? Entendeu? Eu acho Que isso muito honra! bacana. Então acho que para a gente finalizar aqui, então eu quero agradecer a Teresa por nos receber aqui, né? E é sempre um prazer enorme, sabe? A gente poder trocar, né? Trocar figurinha. Agradecer meu irmão aqui, Sérgio Ponti, que está aqui junto com a gente aqui também, dando um suporte, estamos juntos, somando sempre, né? E depois comentem o que vocês acharam, falem um pouquinho o que vocês já leram das obras da Teresa Bendini, tanto na literatura infantil, poemas. E a Teresa vai fechar lendo um poema pra gente. Leio. Isso, por favor. Então é o poema que você falou, que chama Poema na Rodoviária de São Paulo. Isso mesmo. Que era o último ônibus que eu ia pegar, estava um frio, muito frio, na rodoviária, e já bem de noite, e eu vi um pai com uma criança, e eu quis oferecer bolachas para ela, mas ela recusou. Então é assim o poema. O menino disse não às minhas bolachas. 5 bolachas que eu tirei do meu pacote Cream Cracker, crendo que fazia uma bela ação em noite fria. Embora oferecendo-as com um sorriso aberto, o menino disse não. As bolachas e a minha compaixão. E disse não, com altivez e valentia. E a minha mão, que se estendia, quis agarrar a nobreza do menino.